resultado final, 2-0 para o São Paulo. Acabou a maldição do Rogério Ceni aí no Allianz. Xará, tudo bem? Boa noite. Fala, Du, tudo bem com você? Abração, Djalma, Bueno e todos que acompanham essa edição do Sport Center. Torcedor do Palmeiras, e daqui a pouco a Bibiana Bolson vai trazer todo esse panorama do Palmeiras. Não ficou só chateado com o Abel, não. Ficou bastante chateado com o Luiz Adriano. Mas eu vou pegar o lado vencedor aí, o São Paulo. Eu estava até acompanhando o Bueno falando aí da nota de corte, que talvez não sejam os 44, 45 pontos, mas essa vitória para o São Paulo foi fundamental. Primeiro que ele vai a 41 e tem 3 jogos em casa para de repente atingir, passa 7 pontos, atingir 48, que livra totalmente a equipe do rebaixamento. Eu acho que talvez com mais 6 ele consiga se livrar. Segundo, porque quebrou alguns tabus aqui, né? Embora nas últimas partidas aqui no Allianz, o São Paulo até tenha conseguido bons resultados, exceção a da Libertadores quando tomou um vareio, com público, sem ser com pandemia, estádio vazio, foi a primeira vez que o São Paulo ganhou aqui. Tinha ganho nos pênaltis, numa semifinal de Paulistão, o Volpi até saiu consagrado com público. Depois as vitórias aqui aconteceram sem público. Hoje veio a vitória com público. E mais, tirou um caminhão das costas dos atletas. Talvez a torcida organizada diga, a nossa conversa ontem no CT motivou demais a equipe. Nós colocamos sangue nas veias do jogador. Não sei se é verdade ou não, acho pouco provável. Em todo caso, o São Paulo deu uma resposta, não teve nada a ver com a situação do Palmeiras, que resolveu escalar um time bem alternativo e conquistou uma vitória fundamental. Agora serão 3 jogos seguidos no Morumbi contra 2 rivais diretos. Atlético Paranaense, logo depois da final da Sul-Americana, quarta-feira que vem. Vai saber como é que vai chegar esse Atlético, se com um título ou se com a decepção de uma derrota. Aí, Sport e Juventude, os 2 times que querem colocar o São Paulo na zona de rebaixamento. E até aí o São Paulo espera já ter resolvido a situação e vou além sem muito otimismo. De repente, se somar os 9 pontos, pode até ainda sonhar com uma vaga na pré-Libertadores, principalmente se o Brasileirão for G9. E vai encerrar sua participação com 2 jogos fora, Grêmio em Porto Alegre e América em Minas Gerais. O Rogério hoje voltou ao 4-4-2, ele tinha treinado ontem esse time, exceção feita ao Arboleda, que não estava aqui em São Paulo, chegou hoje às 10h40 da manhã, foi direto para o CT, o Léo tinha treinado. Aí quando chega o Arboleda, fica a dúvida, ele vai com 3 zagueiros? Nada disso, ele mantém a linha de 4, pelo menos com o lateral direito lateral e não uma improvisação, e mantém o Vitor Bueno. Aparentemente, pela escalação, parecia um 4º homem de meio de campo. Mas em boa parte do primeiro tempo ele tentou jogar aberto pela esquerda. Foi talvez essa a melhor fase do Vitor Bueno no São Paulo, ainda com o Fernando Diniz, jogando um pouquinho aberto pela esquerda. Foi o que mais concluiu no primeiro tempo com perigo. Uma bola na trave e uma bola por cima. Bem, depois o Rogério foi fazendo alterações para garantir esse baita resultado. A gente espera agora uma semana de tranquilidade. São Paulo não entra na zona de rebaixamento, coloca o Atlético Goianiense entre ele e a zona de rebaixamento. O Bahia pode até chegar próximo, mas serão pelo menos 2 times até o final de semana entre o São Paulo e a zona de rebaixamento, e aí ele vai esperar essas equipes ter um jogo a menos, realizarem esse jogo no final de semana, para ele ter quarta-feira uma noção geral do que ele vai precisar nas últimas 5 rodadas do Campeonato Brasileiro. Xará, por enquanto é isso. O Éder tomou o 3º cartão amarelo, não joga, o Caleri volta na próxima e o Luciano não marcava um gol há 11 partidas. Aproveitou uma falha do Palmeiras e fez o seu gol, o gol que definiu a vitória do São Paulo por 2-0. Daqui a pouquinho tem coletiva do Rogério Ceni. Ele vai falar muito a respeito do jogo, vai ser indagado sobre a reunião com a torcida que ele não compareceu. Vai ser indagado a respeito de muitos assuntos pertinentes do São Paulo após essa vitória por 2-0 contra o rival Palmeiras. Xará. Valeu, Eduardo Afonso, obrigado, companheiro. É isso, acompanhar números do tricolor na casa do rival. Perdeu medo? O São Paulo nos clássicos, então, no Allianz. Até 2019 eram 9 jogos, nenhuma vitória, 1 empate e 8 derrotas. Quer dizer, um aproveitamento de quase 4%, terrível, né? 4 gols. 24 sofridos, quase 3 por jogo. Aí, de 2020 para cá, 5 jogos, 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota, quase 67% de aproveitamento, 1 gol por jogo, 0,6 sofrido. Mudou bem o panorama. Djalminha,
queremos ouvi-lo sobre o São Paulo, essa possibilidade do Rogério Ceni ter escalado, acreditando num Palmeiras aí mais econômico. Você sentiu uma eletricidade maior do São Paulo? Claro, o começo contra o Flamengo foi terrível, né? O São Paulo entrou ligado com a importância do jogo. Entrou bem ligado como deveria, Djalma? Não, o São Paulo hoje entrou com uma postura completamente diferente, porque ele entrou, não sei, né? Não tenho essa informação, não dá para ter a certeza que ele sabia já que o Palmeiras entraria com o time reserva, mas desde o início o São Paulo procurou o gol, o São Paulo criou as melhores oportunidades. Eu acho que a maneira que entrou contra o Flamengo não poderia entrar nesse jogo. São Paulo não sabia os resultados, mas já tinha algumas equipes com vantagem no marcador, sabia da importância desse resultado e a postura foi outra. A postura foi realmente ofensiva. Se teve essa informação, o Rogério teve a informação muito bem dada, que ele realmente colocou uma equipe mais ofensiva. E a equipe conseguiu traduzir isso dentro de campo. Foi para cima do Palmeiras. Um Palmeiras também muito descoordenado, desarrumado dentro de campo. Não o Palmeiras normal, aquele Palmeiras compactado, difícil de penetrar. Pelo contrário, houve momentos em que o Patrick de Paula e o Danilo ficavam se olhando sem saber a quem marcar. Enfim, com isso o São Paulo aproveitou a oportunidade, fez a vantagem logo no primeiro tempo e poderia depois ter ampliado. Um resultado bom para o São Paulo foi o empate do América, né? Com o Atlético Goianiense, duas equipes também ali próximas do São Paulo. Foi o único resultado ali de empate, porque os outros todos ganharam. O Juventude ganhou, o Grêmio que tá para trás venceu, o Juventude venceu. E o São Paulo que vai ter alguns confrontos diretos nessa sequência. A gente pode até botar na tela para a gente conversar aqui, Silvânia, se a gente puder, pedir para a nossa produção colocar, porque esses confrontos diretos prometiam muitas emoções. Com essa vitória contra o Palmeiras, aparentemente deixa a situação mais tranquila. Esse campeonato é absolutamente maluco nessa faixa intermediária. São Paulo está a 4 pontos do G8. O São Paulo ganha um jogo, ele ganha do Corinthians. Esse jogo com o Atlético Paranaense, para a gente falar um por vez, tem o efeito da Sul-Americana. O São Paulo vai ter uma vantagem que ele joga em casa descansado. O São Paulo vai ter uma semana para pegar o Atlético, que vai ter vindo de uma decisão. Não sei se vai ser campeão ou se vai ser vice, mas ele vai estar desgastado, vai estar empenhado fisicamente, mentalmente. E o São Paulo, com esse pacto com a torcida, Morumbi, mesmo sendo meio de semana, né? Morumbi deve estar cheio para o São Paulo fazer esses 6 pontos, né? Contra o Atlético Paranaense e o Sport. Aí vem Sport, Grêmio e Juventude, que são 3 times lutando para não cair. Então, o foco pro São Paulo é fazer 6 pontos nesses 2 primeiros jogos. São Paulo fazendo 6 pontos agora, ele não é que ele fica totalmente livre, mas ele vai pro jogo contra o Grêmio muito mais tranquilo. Vem de 3 vitórias seguidas, ele chegaria a 47 pontos. Em tese, é uma pontuação que livraria do rebaixamento. E aí poderia permitir a falar o que eu estava começando a contar aqui. O Juventude ganhou do Fluminense, que é o 8º colocado. Então é ruim para o São Paulo, porque o Juventude continua na cola, mas permite ao São Paulo, com 3 pontos, encurtar a diferença para o G8. Então, é tão maluco você ficar... mas o São Paulino estava desesperado, rezando, suplicando, implorando para não ser rebaixado, e agora, volto a falar em Libertadores, o campeonato tem essa maluquice, né? O Santos, há 3 rodadas, estava desenganado quase, né? E encaixou uma sequência de vitórias, começou contra o Fluminense. Então tem um bolo ali que não dá para saber o que vai acontecer. Nem o Grêmio, que parecia rebaixado, pela tabela sorridente, Bragantino reserva, Flamengo reserva, Galo campeão na última rodada. Pensando na Copa do Brasil depois. Chapecoense agora já rebaixada. É possível o Grêmio ganhar 5 jogos. E aí põe 15 pontos aí pro Grêmio, vai ver onde ele vai parar. Então, esse campeonato na parte de baixo, excetuando a Chapecoense, está completamente indefinido. Até o Inter ainda está rateando, né? O Inter está com 47 pontos. Hoje perdeu para o Cuiabá. A gente está falando, então, de 6 pontos de diferença do São Paulo para o 7º colocado. Ô, Dija, é uma loucura mesmo. É o que o Rodrigo está falando aqui. O time está lutando para não cair, mas está lutando para ir para Libertadores.
É loucura o São Paulino pensar em Libertadores nesse momento, com essa sequência de jogos que a gente viu, ô Djalma? Na teoria, a sequência é boa, porque ele enfrenta adversários que teoricamente estão na briga do rebaixamento, mas ele conseguindo ganhar, a tendência é subir na tabela e brigar pela Libertadores. Mas hoje, eu ainda vejo com cautela. Eu acho que o torcedor são paulino, primeiro, tem que pensar em escapar desse rebaixamento, porque, como o Rodrigo falou, o Grêmio, na minha opinião, ele está nessa situação, mas ele tem um bom time. Ele pode chegar e já engrenou aí uma boa vitória. Na rodada retrasada, ganhou do Fluminense. Ele pode chegar e ganhar esses jogos e o sarrafo dos 45 pontos subir. Então, assim, a princípio, quem está ali de 12º para baixo tem que se preocupar primeiro em escapar do rebaixamento e depois pensar em Libertadores. É lógico que essa possibilidade existe, né? Olha a tabela do São Paulo. Atlético Paranaense e Sport em casa. Pega o Grêmio fora, sim, o Grêmio numa situação difícil. Depois Juventude em casa e termina com a América. Não é uma tabela ruim pensando em chegar a Libertadores. Mas eu acho que tem que dar um passo de cada vez, pensar primeiro em sair realmente do perigo do rebaixamento para depois sim pensar em Libertadores. E é claro que a gente está falando dessa possibilidade maluca de brigar ali atrás e pensar em Libertadores por causa de 2 finais brasileiras, na Sul-Americana, na Libertadores, que são finais que abriram vagas, né? Podemos ter até G9, né, Rodrigo? Então, todo mundo está torcendo contra o Atlético Paranaense, essa é a verdade. Porque se o Atlético Paranaense está correndo ainda risco de rebaixamento. O São Paulo empatou em pontos, né? Pega a tabela aí. Empatou 41 pontos. Os dois têm o mesmo número de jogos e mesmo número de pontos. Então, esse jogo aí, São Paulo e Atlético Paranaense, também é confronto direto contra o rebaixamento. Né? Que a gente fica falando só do Furacão, finalista da Copa do Brasil, finalista da Copa Sul-Americana, mas ele pode terminar sem os 2 títulos e rebaixado. Né? Para o torcedor do Furacão seria o pior cenário possível. Mas por que eu estou dizendo que todo mundo está torcendo contra o Furacão? Porque o Furacão ele não deve ficar nas primeiras posições do campeonato. O Bragantino deve estar. Então, se o Bragantino ganha a Sul-Americana, ele já abre uma vaga. Aí teria a G9. Uhum. Se o Furacão ganha agora a Copa Sul-Americana e termina em 15º lugar, vai ter G8. Não vai ter G9. Então, por isso que eu estou dizendo que quem está sonhando com esse G9, essa nona vaga... A torcida do América Mineiro está cantando no estádio sobre Libertadores, vamos para Libertadores. Outros times, né, que estão sonhando com isso, o Dragão, Cuiabá, o Ceará, muitos times estão sonhando com